palavra, Senhor, é fonte de vida e sabedoria. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Após 40 dias da ressurreição, Jesus sobe aos céus. Sobe aos céus para sentar-se à sua divina majestade, sentar-se ao lado do Pai. Jesus, que nestes 40 dias, após estes 40 dias, após a sua ressurreição, passou a ensinar os seus discípulos, passou a ensinar os seus apóstolos acerca daquilo que lhes seria esperado, acerca daquilo que, de certa forma, estava configurado após a sua ascensão. Jesus já não se encontra fisicamente com os apóstolos, mas Jesus se encontra, sobretudo, espiritualmente. Jesus se encontra de forma invisível, mas Jesus se encontra de forma real e de forma eficaz. Daí também os anjos questionarem os apóstolos: o que estás a olhar? Estás a olhar para o céu? Porque estás a olhar para o céu? O olhar para o céu é um olhar de tristeza, um olhar que significa que agora o que é que será? Ele subiu, estamos aqui tristes, estamos aqui só, estamos aqui sem capacidade. Mas não é isso. A ascensão marca um novo rumo, marca o rumo do discipulado, o rumo de dispor-se a uma nova realidade, que é a realidade missionária. Porque nos 40 dias, Jesus planificou a vida com os apóstolos e planificando, isto é, através do tirocínio que fez com ele.
Jesus ensinou-os a estarem, sobretudo, cada vez mais unidos a Deus, a estarem, sobretudo, unidos nesta capacidade de deterem-se na fé, na palavra e também na realidade da comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, na Ascensão, o Senhor nos quer chamar a atenção que começa uma nova realidade. E esta nova realidade é a realidade do discipulado, a realidade daquele que aprendeu de Jesus e agora precisa de anunciar. Assim ouvimos na conclusão do Evangelho: ide por todo o mundo e ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina aquele que sabe, ensina aquele que tem algo para ensinar, ensina sobretudo aquele que foi direcionado. E quem é que foi direcionado, senão o discípulo? O discípulo que aprendeu com o Mestre, que conviveu com o Mestre e agora não deve temer, mas deve lançar-se a este desafio. Lançar-se a este desafio significa deve hoje marcar na história como um cristão que está, de certa forma, dotado de capacidade de levar e de testemunhar Cristo contra todas as situações. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo da Ascensão, também celebramos o Dia Mundial das Missões. E o Papa Francisco, em janeiro, escreveu uma carta para este dia. E nesta carta que escreve a todo o mundo para este dia, escreve sobretudo com 5 pontos, no qual eu vou, de certa forma, falar resumidamente do ponto número 4, onde o Papa fala sobretudo da renovação da história. Uma comunicação que passa pela renovação da história. Passar pela renovação da história significa fazer uma história com Cristo. Cristo não é um património do passado, mas Cristo é um património do presente e é um património também do futuro. Por isso, Cristo é ontem, é hoje e é sempre também. E Cristo nos convida, a partir do dado da ressurreição, a olharmos, sobretudo, nesta dimensão da renovação da pessoa humana. Por isso, Cristo também nos convida a contemplar que, com a sua ascensão, Ele renova a pessoa humana e eleva a pessoa humana, sobretudo, numa nova dimensão. Eleva, de verdade, esta pessoa humana a uma dimensão que, de certa forma, não somos, de certa forma, não teríamos todo este beneplácito. Sem Ele, Cristo, sem Cristo, não poderia ter ocorrido. Cristo elevou a pessoa humana diante da sua majestade, diante da sua dignidade, que é a sua divindade. E é nesta divindade que Ele também, a todo sempre, nos quer que nós consigamos, de certa forma, após um percurso belo e perfeito nesta peregrinação terrena, chegarmos a convivermos lado a lado com Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, temos, de verdade, a necessidade de olharmos por essa história que se renova. Essa história que se renova a partir da comunicação e do testemunho de Cristo nos deve colocar, de certa forma, a 2 situações importantes. Comunicarmos com rigor e comunicarmos com isenção. E comunicarmos com rigor e com isenção é aquilo que Cristo nos manda. Comunicarmos a verdade, comunicarmos Ele que nos liberta e comunicarmos, sobretudo, esta dimensão histórica que nos há de fazer com que nós sejamos fortalecidos através da dimensão do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, tal e qual como nestes 40 dias os discípulos aprenderam
aprenderam sobretudo a conhecer a pessoa de Deus, aprenderam sobretudo a conhecer os caminhos que devemos percorrer ou que deviam percorrer para estarem em comunhão com Deus. Hoje também o Senhor nos quer convidar, diante de todas essas dificuldades, diante de todas essas situações difíceis, para que consigamos também, uma vez que Cristo toque e toca diante de nós, Ele que se eleva, que nós não estejamos só a olhar para o alto, mas que consigamos, sobretudo, desatar as correias do nosso pessimismo e desatarmos, sobretudo, as correias daquilo que nos fazem com que nós não estejamos compenetrados neste projeto e tenhamos, de certa forma, outros projetos que não são aqueles que visam, de certa forma, instaurar a vida cristã, instaurar a paz, instaurar, sobretudo, a concórdia e a justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, caros fiéis, somos chamados hoje também, com a ascensão de Cristo, a compreendermos que a nossa pátria definitiva é o paraíso celestial. Mas para que nós consigamos lá chegar, implica que nós tenhamos a capacidade de vivermos em comunhão com Cristo. E é esta missão que Ele, de certa forma, deixou aos discípulos. Deixou aos discípulos dizendo: Eu estou sempre convosco até o fim dos tempos. Cristo está sempre conosco. Cristo está sempre com a comunidade discipular. Cristo acompanha, embora invisível, embora de maneira invisível, mas de maneira real e eficaz. De maneira real e eficaz porque é preciso que nós entendamos que Jesus, mesmo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 20, diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Então Cristo está conosco. E é preciso que nós continuemos, dia após dia, a acreditar e a testemunhar aquilo que acreditamos. Acreditamos na sua ressurreição, acreditamos na promessa do Espírito Santo que Ele, de certa forma, nos há de conceder para nos fortalecer nesta caminhada. Que não estejamos tristes, que não sejamos abalados pelas tristezas odiernas, mas que procuremos também este conforto e este consolo em Cristo. Ele que já elevou, Ele que já dignificou a nossa natureza humana com a sua divindade. Ele desceu, baixou-se para, de certa forma, consumar aquela que é a experiência mais horrenda possível, aquela que é a experiência de doação, aquela que é a experiência de testemunho da missão que o Pai o confiou, para que nós também conseguíssemos testemunhar esta mesma missão. Meus irmãos e minhas irmãs, que deixemos o pessimismo, que deixemos tudo aquilo que nos faz com que nós não tenhamos a capacidade de sermos bons missionários, que deixemos aquilo que nos faz com que nós não saiamos da vida incalcitrada no mal, não saiamos da vida incalcitrada em tudo aquilo que vem antepor a Cristo, mas que tenhamos, sobretudo, a capacidade de vergar toda a nossa vida, de vergar toda a nossa comunicação diante daquilo que é a proposta de Cristo e que possamos, uma vez unidos, clamando que Cristo nos fortaleça por intermédio do Espírito Santo. Porque quanto mais estivermos clamando e quanto mais estivermos, de certa forma, pedindo o Espírito como um Espírito fortalecedor, Ele virá e Ele, de certa forma, há de fazer com que nós tenhamos cada vez mais uma fé firme e inquebrantável, tenhamos cada vez mais uma fé que se alicerça na palavra e tenhamos cada vez mais uma fé
que celebra os sacramentos e uma fé capaz de viver a dimensão santificante. E esta fé capaz de viver a santidade é a fé que Cristo quer que nós tenhamos, é a fé que Cristo quer que nós consigamos a partir da missão que Ele nos confiou e a fé que Ele quer que nós consigamos fazer, atrair a toda a humanidade. Então, que peçamos ao Senhor que sejamos também cada vez mais capazes de meditarmos na Sua Palavra e que sejamos cada vez mais capazes de vivenciá-la todos os dias e que nós não tenhamos medo porque Ele fisicamente não está conosco, mas espiritualmente está conosco e espiritualmente quer caminhar conosco. De modo invisível, mas de forma real e de forma viva e eficaz. É preciso que nós tenhamos capacidade também de olharmos que a humanidade faz-se com desafios, faz-se com trabalho. E esta humanidade que faz-se com trabalho, faz sobretudo com este trabalho sacrificante. O trabalho, vamos assim dizer, sagrado. O trabalho que nós, de certa forma, nos propomos como filhos e filhas de Deus. Que Deus nos acompanhe e que Deus nos estimule e nos proporcione este tempo também planificado, este tempo que é oportuno e este tempo que devemos fazer a caminhada com Ele. Tal e qual como os discípulos aprenderam, nós também aprendemos a palavra e devemos testemunhar esta palavra. E testemunharmos com fidelidade, testemunharmos com capacidade de certa forma, transformarmos aquilo que não está transformado. Com capacidade de, a cada momento, sermos um outro Cristo e sermos um sinal santificador e sermos um sinal que visa, sobretudo, iluminar aquele que está na cavidade do abismo. Deus nos chama a tomar parte da sua herança. Tomar parte da sua herança significa, sobretudo, consumar a nossa vida no paraíso celestial. Mas para que isto ocorra, implica que cada um de nós cumpra com a sua tarefa. E o cumprir com a sua tarefa seria, aqui, em palavras simples, arregaçar as mangas e trabalhar. Cuidar da comunidade. Por isso é que o anjo disse aos discípulos: porque estás a olhar ao céu, estás a olhar para o céu. Não é olhar para o céu. Já não é o momento da contemplação, é o momento da ação. É o momento de ir até o povo e fazer a comunidade. É o momento de levar a fé à comunidade. É o momento de levar a palavra à comunidade. E é o momento também de celebrar os sacramentos da comunidade, porque Cristo estará presente em nós, diante da fé, diante da palavra e diante também da celebração dos sacramentos. Então que peçamos a Cristo que nos dê a força, que nos dê a coragem, que nos dê também a constância de sempre caminharmos através destes tempos difíceis e caminharmos também com firmeza, com fortaleza e também caminharmos sobre o influxo do Espírito Santo. Amém.